Saudações a todos. Quando temos uma meta, tarefa ou projeto a ser realizado, pode ocorrer que, apesar de nossos sucessivos esforços, não consigamos completar etapas. Estas ocorrências podem nos estimular a prosseguir, mas, em geral, o malogro de várias tentativas tende a ser muito desmotivador. Ainda a questão torna-se grave quando temos prazos a cumprir, o que por vezes nos leva a prosseguir em tentativas e erros sem uma reflexão mais profunda, até a exaustão e a frustração. Além disto, existem várias questões que podem agravar ainda mais essa situação, levando à falta de perspectiva em encontrar formas de atingir as metas propostas. Entre estas podemos citar o sentimento de descaso e de isolamento das demais pessoas que, de uma forma ou de outra, estão envolvidas. Pode-se observar esta situação, por exemplo, em projetos feitos em equipe, em que subitamente são deixados ao cargo de uma pessoa isolada, para concluir tarefa árdua, complicada ou maçante, enquanto o resto da equipe se dirige a outro projeto ou atividade. O mesmo ocorre quando função ou tarefa que, por várias razões, ninguém quer se responsabilizar, é atribuída a uma pessoa, e todos os demais, inclusive líderes, supervisores e gerentes, passam ao largo para não se verem envolvidos. São exemplos particulares de algumas atividades e podem não fazer parte da experiência de alguns. Assim, talvez alguém imagine que essas situações não podem ocorrer nas empresas. Porém, sim, são observáveis e com efeitos desmoralizantes e péssimos resultados a todos. Porém, diga-se que essas situações também podem ocorrer não por má fé ou com o objetivo de prejudicar alguém ou por não se querer comprometimento, mas por falta de integração entre todos os envolvidos. Percebemos assim a importância da integração e da colaboração como algo vivo, e não como uma frase de efeito em algum livro ou palestra. Podemos perguntar, quem cria esse ambiente de integração e de colaboração? Obviamente, as empresas precisam ter um trabalho contínuo nesta direção, mas são as pessoas que podem tornar isto uma realidade. De uma forma ou de outra, necessitamos solucionar as situações nas quais não conseguimos realizar uma tarefa, projeto, meta ou o que estiver sob nossa responsabilidade, tendo um ambiente favorável ou não. Em vez de sermos vítimas de circunstâncias ou de negligenciar nossas responsabilidades, podemos empregar procedimentos que favoreçam a realização de metas. Esses procedimentos podem mudar dependendo se somos empregados, empregadores, empreendedores ou apenas pessoas com responsabilidades a cumprir. Porém, percebe-se pontos em comum na abordagem geral, que podemos resumir em 7 tópicos básicos. Saber o que, porquê, quando e como realizar tarefa ou projeto. Antes de julgarmos esses pré-requisitos como algo vago e que ninguém mais presta atenção, lembremos que são usados para distinguirmos uma ação voluntária de uma ação involuntária. Uma distinção crucial. Avaliar antecipadamente o esforço e o tempo necessário. As vantagens disto são várias, além de nos predispor ao esforço e ao empenho que nos serão exigidos. Começar. O planejamento, o conhecimento técnico e outros pré-requisitos são muito importantes, mas de nada servem sem a sua prática, que pode definir caminhos completamente diferentes dos quais inicialmente imaginamos. Manter a análise e a reflexão. Frente a um empecilho ou restrição que impeça o prosseguimento, não tem sentido insistir em ações que já provaram ser inúteis. Alguém disse, não se pode esperar resultados diferentes com a repetição da mesma ação. Pedir ajuda. Caso não consigamos avançar, apesar de sucessivos esforços, não convém ficarmos isolados com o problema. A forma como a ajuda pode ser obtida varia dependendo se somos empregados, empregadores ou empreendedores. A ajuda pode ser de líder, supervisor, gerente ou diretor, mas também de alguém próximo que confiemos. A situação, suas características e causas de impedimentos devem ser expostas objetivamente, sem ocultar nada. Muitas vezes, ao explicar uma situação, não só recebemos ideias novas, como também nós mesmos descobrimos alternativas. O problema é insistir, sem reflexão, em ações que nada resolvem, ou pior, negligenciar nossas responsabilidades. Ater-se à solução, não ao problema. Ter em conta esta afirmativa é muito útil para direcionar nossos esforços. Um aspecto deste item traz a compreensão de que solucionar problemas é diferente de procurar pessoas a quem culpar.
Outro aspecto deste item pode ser mais bem compreendido a partir da frase que afirma: algumas ideias são tão absurdas que apenas um intelectual poderia acreditar nelas. O que quero dizer é que facilmente podemos ficar completamente fora da realidade e presos em um labirinto de devaneios, pensamentos e preocupações que nos tiram o sono, sem nenhum proveito prático. Em vez de chegar a esse beco sem saída, melhor termos uma agenda e colocar cada coisa em seu tempo e lugar. Além disto, muitas ideias e alternativas verdadeiramente úteis surgem quando praticamos um exercício físico, como uma caminhada ou outra atividade de acordo com a nossa capacidade física. Isto é, precisamos de equilíbrio físico, mental e emocional para sermos produtivos. Do contrário, transformamos assuntos do dia a dia em problemas e preocupações em tormentos e desequilíbrios que impedem o discernimento necessário para nos atermos à solução. Manter o objetivo em foco. Se a tarefa tiver maior duração ou for repetitiva, é necessário o cuidado em manter o foco. Sendo empregadores ou empregados, de qualquer forma, trabalhamos para alguém da sociedade humana. Podem ser os clientes ou qualquer outra pessoa. Assim, é necessário ter o retorno do resultado do nosso trabalho. Esse procedimento serve também para evitar o isolamento citado anteriormente. Além disto, lembremos que a palavra colaboração vem do latim collaborare, trabalhar junto. Esses procedimentos mostram seu valor prático em diferentes circunstâncias da nossa vida profissional e pessoal. Certamente podem ser ampliados e adaptados, porém o que pretendo neste curto vídeo é promover a reflexão sobre estas questões em relação às diferentes responsabilidades que temos. Sucesso a todos!